Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento e estamos realizando aí a leitura, terminando hoje a leitura da carta aos Hebreus, é o nosso capítulo 13, o último capítulo. Eu quero ler com você o versículo 9, está escrito assim: Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Olha que interessante, né? É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. É exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses. Quando ele escreve lá no capítulo 2, falando que existem muitos ensinos que têm aparência de piedade, mas são ensinos que só têm alimentos cerimoniais. Dizem, não toque nisso, não toque naquilo, não manuseie isso, não faça isso. E aí ele diz assim, olha, esses ensinos, eles têm aparência de religiosidade, eles têm aparência de piedade, mas eles não têm poder contra a carne, contra a sensualidade, contra a natureza caída. Porque esse tipo de ensino não tem poder de vivificar o homem. O ensino que tem poder de dar vida ao homem é o ensino da graça, porque é pela graça que nós somos vivificados. A graça é o próprio Cristo Jesus, é a obra completa que Jesus Cristo realizou. Por isso que aqui na carta aos Hebreus, o escritor vem e diz assim, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não simplesmente por alimentos cerimoniais. E é interessante porque se nós lermos a continuidade do texto, os versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, nós veremos que o escritor está dizendo assim, olha, lá na antiga aliança, os animais que eram sacrificados, os corpos dos animais que eram oferecidos em sacrifício, eles eram queimados fora do acampamento. Do mesmo jeito, Jesus também sofreu, foi crucificado fora das portas da cidade. Para quê? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. E aí no versículo 13 ele fala assim, portanto saiamos até ele, até Jesus, né? Fora do acampamento. Ou seja, a gente precisa sair, o acampamento simbolizando aqui toda a estrutura da lei de Moisés. Aí tá dizendo assim, a gente precisa sair dessa estrutura. E a gente precisa ir até Jesus. Saiamos até ele, fora do acampamento. E aí fala, suportando a desonra que ele suportou. Lembrando, né? Essa carta foi escrita ao povo hebreu. Então, eles tinham a mentalidade da lei de Moisés. E aí vem o escritor e diz assim, olha, se você precisa sair dessa mentalidade, sair do acampamento para ir ao encontro de Jesus, faça isso. Suporte a desonra que ele suportou, porque a nossa salvação, o nosso coração precisa ser fortalecido pela graça de Deus, por aquilo que Jesus Cristo fez, e não simplesmente com alimentos cerimoniais. E já foi escrito em outras partes da carta aos Hebreus que toda a lei era apenas prescrições de várias coisas de alimento, comida, bebida, purificação com água, e era só uma sombra do que está em Cristo Jesus. A realidade, na verdade, é Cristo, né? É exatamente o que está lá em Colossenses 2,17. A realidade encontra-se em Cristo Jesus. Então, por que eu quis trazer esse versículo aqui para você, amados? Trazendo para nossa realidade. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, né? Aqui foi uma carta específica para um povo que estava acostumado a viver debaixo da lei, agora havia crido em Jesus e precisava mudar a sua mentalidade, né? Então é uma carta que fala abertamente, olha, teve que vir uma nova lei, e se veio uma nova lei, quer dizer que a antiga não foi suficiente, não foi capaz para aperfeiçoar as coisas. Por isso que veio a nova lei. Então é uma carta que foi escrita para um povo que estava acostumado com a lei de Moisés. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós estamos acostumados com o ensino de apenas regras exteriores, como se essas regras exteriores, esses alimentos cerimoniais fossem suficientes para dar vida, mas eles não dão vida. E nós precisamos compreender isso.
Por isso que eu compartilhei com você o versículo 9. É bom que o nosso coração seja fortalecido com o quê? Com a graça, fortalecido pela graça de Deus. É no Evangelho que se revela a graça de Deus. E nós precisamos fortalecer o nosso coração com as verdades do Evangelho. Se assim como o povo hebreu precisou sair fora do acampamento e ir até Cristo para receber as verdades do Evangelho, se nós precisarmos sair de um sistema que só prega regras exteriores para de fato recebermos a plenitude do Evangelho, que nós façamos isso. Por quê? Porque é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça de Deus e não somente com alimentos cerimoniais. Amados, não adianta nós acharmos que obedecer regras exteriores faz com que nós conquistamos a salvação. Isso é a pior mentira que o diabo infiltrou na igreja. As pessoas fazem as coisas para conquistar a salvação, fazem as coisas para conquistar as bênçãos de Deus. É uma mentira isso. Nós não podemos alimentar o nosso coração com isso. Nós precisamos alimentar o nosso coração com a graça. É a graça que nos vivifica, é a graça que nos dá vida completa por meio de Cristo Jesus. Sabe, amados, precisamos nos alimentar com as verdades da graça de Deus, alimentar o nosso coração com as verdades da graça de Deus, não simplesmente com regras exteriores. Sempre falo, as pessoas quando me ouvem falar isso, algumas que não ouvem todo o ensino que nós damos aqui, dizem assim, então como será que é fortalecer o coração na graça, viver pela graça? Então não tem obediência, então vive de qualquer jeito. Não, amados, a vida pela graça é uma vida de obediência, mas é uma obediência ao Espírito Santo, não é uma obediência a regras exteriores, é uma obediência ao Espírito. E como está escrito em Gálatas, se nós vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não satisfaremos os desejos da natureza caída. Por isso que precisamos alimentar o nosso coração com a vida no Espírito e pelo Espírito. E essa vida é vivida debaixo da graça, da nova aliança. Por isso que a palavra fala o Evangelho da graça de Deus. Porque a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. Tudo que Ele é e tudo que Ele fez. É o favor de Deus entregue para nós. É Jesus Cristo. Então nós precisamos alimentar o nosso coração com essa graça para de fato vivermos. E se precisamos sair debaixo de ensinos que não enfatizam a suficiência de Cristo Jesus, pelo contrário, enfatizam a capacidade própria, se precisamos sair debaixo de ensinos assim, que nós possamos sair, como está escrito. Saiamos fora desse acampamento, o acampamento simbolizando uma mentalidade meritocrática, simplesmente religiosa, apenas com regras exteriores. Se precisamos sair disso, vamos sair, suportando a desonra que Jesus suportou e vamos viver pela graça, por meio da graça de Deus. Afinal, a graça de Deus é o próprio Jesus Cristo, tudo que Ele é e tudo que Ele fez. E nós, como filhos de Deus, precisamos viver em completa submissão a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua verdade. Pai, nos dá ousadia para vivermos em fé na suficiência de Cristo Jesus. Não queremos nos amoldar a ensinos que têm apenas aparência de piedade, Pai, mas queremos nos amoldar ao Senhor. Queremos fluir em vida, em graça. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver a plenitude da Sua graça, a alimentar o nosso coração com a graça do Senhor, a plenitude da Sua verdade, Pai. Queremos viver essa graça, essa verdade. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor os fortaleça, para que eles sejam fortalecidos pela graça de Deus e não simplesmente por alimentos cerimoniais. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.